Olá pessoal do canal Megamente, hoje eu vim trazer uma coisa bacana para vocês, eu vim trazer um resumo. Mas resumo de quê? De MatchDoc. Resumo de MatchDoc. Então, é o material que você tem que levar para a prova, não pode ir sem, que é o básico do básico do básico, você vai lá para não perder as questões fáceis. Porque é o seguinte, questão que está no resumo, que você perder na prova, pode ter certeza, você perde sozinho, porque ninguém perde. Então vamos lá. Primeira coisa, primeiro ponto que a gente vai levar para a prova a respeito do MatchDoc, é lá no iníciozinho do MatchDoc, é sobre o tipo de arquivo que você utiliza dentro da sua bibliografia, né? Os tipos de arquivos são ODF e PDF. Aí você fala assim, mas que tipo de arquivo? Bom, quando você vai editar um documento e vai mandar para a autoridade, quando você envia para o SIGDEM, você envia ou no ODF, formato ODF, ou no formato PDF. Eu sei que lá no DAN tem o PDF Alpha, mas a gente está falando aqui de MatchDoc. Então vamos lá. Qual é a diferença desses dois formatos? Então, o ODF é quando você vai mandar um documento para a autoridade e a autoridade vai receber, ela vai alterar o documento. Então, ele é editável. Agora, o PDF não. O PDF, quando você converte o documento para PDF, ele não vai ter mais uma edição. Então, ele não edita. Não edita. É essa a diferença. E já que a gente está falando de formato de documento, aí eu vou trazer para vocês o tipo de documento, as extensões de documento do pacote, se não me engano, é o pacote livre. Por quê? A gente utilizava o pacote Office. A Marinha não utiliza mais, ela utiliza o LibreOffice. E dentro disso aí a gente tem novas extensões. A gente tem o ODT, que é para documento texto. O antigo Word, a gente tem o ODS, que aí era o que era planilha, né? Para fazer planilhas. O antigo Excel. E por último, o ODP, que são os slides. É o PowerPoint antigamente, né? Agora já falamos do tipo de extensão, no tipo de documento e a extensão desses documentos. Todos eles são conversíveis para o PDF, tá? Todos eles podem ser transformados em PDF. Aí agora que a gente falou dos tipos de documento, do formato, né? Da extensão, quer dizer, a gente vai falar agora de fonte. Bom, aí eu já vou manobrar com vocês o seguinte. Nas fontes, eu tenho dois nomes de fonte, quanto ao nome, tipo, né? Eu tenho a fonte Carlito, aceita dentro da sua bibliografia, e também tenho a Calibre. Diferença de Carlito e Calibre. Bom, basicão. A Carlito é free. E a Calibre, ela não é free. Ela tem que pagar o pacote dela. Então, não preciso falar que a Marinha prefere essa daqui, né? E eu já falei da fonte, então, do estilo, né? Então, vamos falar do tamanho. Eu tenho fontes em tamanho 14. Tenho fontes também em tamanho, aí eu vou mudar de cor, 12. E fontes de tamanho 11. Aí eu vou botar uma outra fonte aqui, fonte de tamanho 10 também. E ainda assim tem outra fonte que eu vou mudar a cor também, botar fonte de tamanho 8. A gente vai falar de cada uma delas. Bom, onde é que eu vou usar a fonte 14? Quando eu for fazer a marcação de sigilo, precedência, aí aquela também eu vou botar informação pessoal, e não pode esquecer, lá em cima quando você for escrever cópias, também cópia. Aí a fonte de número 12, bom, é o texto em geral, né? E o NUP, vamos falar dele mais tarde. A fonte no tamanho 11, essa fonte no tamanho 11 são as citações que eu vou colocar no texto, citações. E a fonte no tamanho 10 são as notas de rodapé. E por último,
mas não menos importante, só é utilizada em um lugar, é a fonte número 8. Essa fonte número 8, ela é utilizada para designar leis. A lei, não, a lei, vou melhorar, a lei, que aí a gente usa, lei, que fica abaixo da informação pessoal. Lei número tal, 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 do decreto tal, 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 tal. E eu vou demonstrar isso aqui na parte, assim, uma parte gráfica, tá? Vou mostrar o desenho de como fica isso aqui no documento. Agora, lembrando, é 8, mas não só isso, tá? É fonte 8, itálico. Itálico. Itálico é aquela fonte deitada, tá? Então vamos lá. Aí como é que fica isso no documento? Vou desenhar um documento aqui. Esse aqui é um documento. Aqui é o rodapézinho dele. Pronto. Então, vamos lá. Primeira coisa que vai aparecer é isso aqui, ó. Cópia. Quando for cópia, né? Aí abaixo da cópia vai ter o sigilo e precedência. Eu vou botar o sigilo reservado. E a precedência urgente. Esse documento ainda é informação pessoal. Então vai ficar aqui, ó, informação. Tudo isso daqui que está em preto, a fonte é 14. Aí, eu vou utilizar agora a fonte 8, né? Que é para dizer lei, tal, tal, tal. A descrição da lei fica embaixo da informação pessoal. Após isso, eu vou ter o texto. Não, tem um brasão. Vou botar o brasão aqui. O brasão da força, da marinha. Vou pegar uma estrela aqui. Desenho tosco aqui, mas é isso aí. O brasão. Aí, a partir daqui tem o da vara, né? Do, ao, vi, assunto, que é o texto. E aqui embaixo, vou separar, vai ser o rodapé. Aí no rodapé, eu vou botar aqui só o urgente, porque não vai dar para botar reservado urgente por causa do espaço. Eu vou fechar só no precedência. Urgente. Aqui eu vou ter o NUP. Aí o NUP deixa eu ver qual cor que eu usei aqui. 12. O NUP é um número, tá? Deixa eu botar x. Alinhado à direita. O NUP. Alinhado à direita. E aqui embaixo eu vou ter um D2, que é a numeração, que é nesse formato aqui. Aí lá no texto eu vou ter participo toda a transcrição do texto. O assunto, né? Só que lá no meio do texto deixa eu ver qual a cor que eu usei. Eu achei uma referência, uma citação, né? Então, nessa citação, eu vou fazer o recuo pertinente a ela. Agora a citação é vermelho. Aí eu vou fazer a citação, mais um recuo e a citação. Lembrando que 12 é o normal e agora a citação é na fonte 10. 10 não, 11. E por último, né, que é a fonte 10, são as notas de rodapé. Nota de rodapé aqui, ó. A fonte 10. E assim que funciona aí quanto o tamanho da fonte no seu documento. Agora, lembrando de outra coisa aqui, aproveitando que a gente está falando do documento, eu vou mostrar alguma coisa chamada de recuo. Não sei se eu já falei lá em cima, se já falei, eu vou falar de novo. Recuo da folha. Eu tenho 3 tipos de recuo diferentes.
aqui sua folha. Eu tenho esse recuo aqui que é 3 centímetros, esse aqui é 1,5 e esse ou esse que são 2. Então aqui eu tenho 3 centímetros, 1,5, aqui é 2 e aqui também 2. Então o superior e o inferior, 2 centímetros, que é o recuo do final da página. O esquerdo é 3 centímetros e o direito é 1,5. Agora, para fechar o balão desse vídeo aqui, que o vídeo já está longo, né? Mas vai ter outro vídeo, tá? Vou fazer uma revisãozinha aqui, que nem é tanto assim do MatDoc, é mais para a Nodam, propriamente dita. Mas é bom que a gente sempre faça esse tipo de revisãozinha. Então vamos lá, classificação dos documentos. Aí eu falei precedência, reservado, eu falei também sobre urgente, informação pessoal. Então, já que eu falei isso tudo, vamos fazer antes disso, vou fazer uma ressalvazinha aqui, ó. Se eu falei aqui do itálico, né? Se eu for escrever no meio do texto uma palavra estrangeira, ela deve ficar em itálico, tá? A fonte é 12, mas é em itálico. Aqui, ó, no meio do texto eu estou escrevendo aqui participo, tudo isso aqui, normal. Só que aqui eu vou, por exemplo, fast food. Aí o fast food ele já tem que ser em itálico e continua, tá? Itálico, não esquece. Agora atenção, tá? Tem uma questão do bom senso aí. Se for uma palavra como, por exemplo, internet, que todo mundo sabe o que é, não precisa ser itálico, tá? E a gente já tem a compreensão dela, já está meio abrasileirada, né? Então vamos lá, agora a revisão aí quanto às classificações de documento. Bom, quanto à classificação do documento, eu classifico em 3 situações: quanto ao âmbito, né? Quanto à precedência e quanto ao acesso. Âmbito, precedência e acesso. Aí, quanto ao âmbito, ele pode ser interno e externo. E quanto à precedência? Aí, quanto à precedência, ele pode ser um documento de rotina, um especial ou um urgente. Qual foi? Urgente. Aí, quanto ao acesso, ele pode ser informação pessoal, ele pode ser ostensivo, ou seja, todo mundo pode saber, e ele pode ser também um documento sigiloso, que é o contrário do ostensivo. Aí, mnemônios para eles. Bom, primeiro, APA, né? Âmbito, precedência e acesso. Aí no âmbito eu tenho o EI, que é o externo e interno. Na precedência eu tenho o réu, né? O réu está com uma precedência baixíssima, né? Réu. E no acesso eu tenho o iOS, que aí a gente pode levar para o iPhone, né, que é o sistema operacional do iPhone. O iPhone é um telefone que te dá acesso às redes sociais, então o iOS. Mas atenção aqui ao sigilo, porque o iOS é informação pessoal, ostensivo e sigiloso. O sigiloso ele pode ser ultra secreto, secreto e reservado. Como é que funciona isso? Bom, o âmbito, o documento ele pode ir pode ficar a bordo, né, dentro dos quartéis de marinha, ou pode ir para fora. Quando a precedência é a velocidade com que alguém tem que tomar conhecimento. Ele pode ser rotina, especial ou urgente. Agora, quanto ao acesso, quem é que de fato pode ler esse documento? Se for informação pessoal, tem uma lei aí que fala que somente algumas pessoas é informação pessoal, é bem restrito. O ostensivo qualquer um pode saber. E o sigiloso, dentro do sigiloso, ele vai ter que reclassificar como ultra secreto, secreto e reservado. Aí, ultra secreto é presidente, secreto e reservado, a gente vai ver isso mais lá na frente, tá? Aí igual leva isso para o coração. E assim, a gente termina
o primeiro vídeo dessa sequência aí de resumos de MatDoc. O próximo vídeo aí a gente vai iniciar falando das partes básicas. Parte básica do documento, ok? Então a gente fecha aqui, até o próximo vídeo. Fica atento.